Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas coisas que acontecem com a gente, que a gente não tem controle. Será que a gente escolhe? Será que a gente não escolhe? Então hoje é dia de um vídeo polêmico. Vamos lá, às vezes quando eu estou dando um curso, ou às vezes num canal, às vezes alguém pergunta sobre isso especificamente. Hoje eu resolvi gravar um vídeo para falar sobre um assunto que é muito recorrente aqui no canal, que é o seguinte: Léo, você sempre fala no hermetismo que tudo é nossa escolha, que a gente atrai as coisas, mas poxa, e coisas muito ruins? E um assédio? E uma violência? Eu atraio esse tipo de coisa? Então eu vou tentar hoje conversar um pouco com vocês sobre isso, para a gente entender isso, entender como é essa questão dentro de um pensamento hermetista. E vamos lá, e depois que acabar o vídeo eu quero ouvir a opinião de vocês também nos comentários, o que cada um de vocês acredita, porque o que eu vou falar aqui é baseado numa filosofia e não é uma verdade absoluta, muito menos a minha verdade absoluta. Então vamos começar pelo seguinte: normalmente o que a gente ensina no hermetismo é que a gente tem uma lei, que é a lei de vibração, e a gente vibra o que a gente é e atrai o que a gente é. A gente não atrai o que a gente quer, mas atrai o que a gente é. Então a gente já falou aqui sobre livre-arbítrio, já falou sobre essência, e agora é hora de falar um pouquinho dessas escolhas que a gente faz consciente e inconsciente. Então, por exemplo, se eu tiver um ambiente meio que não seja muito amistoso e eu vibrar ódio nesse ambiente, provavelmente eu vou atrair ódio. Então, se eu tiver, por exemplo, um jogo de futebol entre duas torcidas que estão ali prontas para sair na porrada, e eu for esse gatilho, eu provocar alguém, eu jogar alguma coisa em alguém, eu agir com ódio, eu vou atrair esse ódio e vou colher esse ódio. Ação e reação, outra lei hermética de causa e efeito. Eu estou dando um exemplo fácil de enxergar, mas isso pode acontecer em níveis que a gente não percebe no nosso dia a dia. O hermetismo diz pra gente que tudo que acontece com a gente é uma escolha nossa, que a gente vibrou e que a gente atraiu aquilo de alguma forma. Quando eu estou falando de coisas boas ou de coisas leves, isso é ok. Falar, olha, sei lá, você foi assaltado porque você precisava perder seu celular, porque você precisava entender qual é o símbolo de perder a sua capacidade de comunicação com as pessoas, ou em que aspectos da sua vida você está tirando a capacidade de comunicação das pessoas. Então isso é um trabalho que a gente faz de reflexão, e que as pessoas às vezes num primeiro momento falam, não, mas poxa, a culpa não é minha, não fui eu, não sei o quê. Mas hermeticamente falando, você por algum motivo atraiu aquilo. Quando a gente fala de casos mais graves, como uma mãe perder um filho, uma mulher que sofreu um assédio, até uma violência sexual, isso se torna um ponto muito polêmico da gente tratar. Porque como é que a gente vai falar, não, a mulher escolheu, a mulher atraiu? Não tem cabimento, porque a gente sabe que hoje dentro da sociedade que a gente vive, a gente tem estruturas que são criadas para que esse tipo de violência aconteça. Então, o que a gente tem que entender disso tudo quando isso acontece? É uma experiência. Talvez a nossa essência queria experienciar algo e ela não estava achando um caminho, essa pessoa estava num momento de não querer olhar para os caminhos, para as escolhas que ela tinha, e essa essência começa a trazer cada vez mais experiências, que são experiências mais fortes, para chamar mais atenção daquela pessoa, para que ela lide com alguns símbolos que estão dentro dela. Quando a gente chega nesses pontos extremos, a gente pode olhar isso de duas formas. Primeiro, a própria essência da pessoa querendo passar por uma situação em que seja traumática, em que seja complicada, em que seja difícil, e que ela, a partir daí, ela tire símbolos que ela vai conseguir transmutar o ambiente em torno dela. É muito difícil para quando alguém sofre algum tipo de trauma lidar com isso no começo. A gente passa por um momento de luto, a gente passa por um momento às vezes de revolta, de raiva, e esse é o momento em que a gente tem que viver essas emoções, tem que viver esse momento para a gente conseguir interiorizar aquilo que aconteceu. E aí cabe a pergunta que vem depois: o que eu vou fazer com essa experiência? Eu vou guardar isso dentro de uma caixinha e eu não vou fazer nada com isso, e eu vou deixar, por exemplo, outras pessoas passarem pela mesma coisa que eu passei, ou eu vou transformar a minha experiência num aprendizado e numa sabedoria que eu vou conseguir ensinar outras pessoas. Eu sempre falo que se não existisse pessoas sentindo fome no mundo, não existiriam pessoas dando comida para as pessoas que sentem fome. A gente não saberia o que é caridade e o que é solidariedade. Então, tão importante quem dá é quem recebe. Porque se não existir quem recebe, quem dá nunca vai ser ensinado sobre o que é solidariedade, sobre o que é caridade.
as duas pontas ali têm a mesma importância. Um está se colocando na experiência de ser servido, de receber algo, porque por alguma escolha não pôde naquele momento de vida, né, de encarnado, enfim, eu não estou falando de uma escolha racional, eu estou falando de uma questão de se colocar numa experiência de estar numa situação de ter que receber dos outros. E às vezes é justamente aquela experiência que a pessoa precisa passar de aprender a receber, aprender a entender a caridade e a solidariedade do outro lado. E ao mesmo tempo quem está dando precisa entender que isso é um ato também que depende da outra balança, e é um ato de desprendimento. Independente se vai fazer isso por ego, se não vai, tá entregando, tá fazendo, é um ato de desprendimento, é um ato de entrega. E aí é um ato que sai muito do egoísmo, né, de trazer as coisas para dentro de si. Então olha só, a gente tem essa balança de que às vezes as coisas ruins que a gente vê na nossa vida, no nosso universo, elas são contrabalanceadas pelas coisas boas. E a gente só tem essa percepção do que é bom para nós, porque a gente vê fora o que não é bom para nós. Ninguém gosta de passar fome. Então quando a gente entrega comida para alguém com empatia no coração, a gente está falando para o nosso ser interior: eu não gostaria de passar por isso, eu não quero passar fome, eu entendo o sofrimento e é por isso que eu estou entregando isso. Então você que passou por uma situação grave ou transforma isso em alguma coisa. A gente tem tantos casos de pessoas que passaram por situações horrorosas e transformaram isso numa instituição de conscientização, num movimento, algo que vai realmente mudar a vida das pessoas que estão em volta. Lembra que eu falei da questão da essência? Que aí sim, a hora que a gente entende um símbolo e coloca isso para fora, a gente consegue transmutar o ambiente. E aí às vezes aquela coisa horrorosa que você passou, aquela coisa ruim que você passou, ela é o gatilho para que você transforme o mundo. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou nos cursos. A gente perdeu um grande ídolo, né, que era o Ayrton Senna. O cara era uma época que a gente não tinha no país tão polarizado. Era um cara que ele era uma unanimidade, todo mundo gostava do cara, o cara carregava o nome do Brasil lá fora. E de repente naquele fim de semana que o Senna morreu, um dia antes, um piloto de Fórmula 1 morreu. Algumas semanas antes, outros pilotos morreram. E a gente não lembra o nome dessas pessoas, mas a gente lembra o nome do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele é um cara que ele cresceu, ele se tornou um ídolo no esporte no mundo inteiro, e a morte dele, do jeito que foi, ela causou uma mudança na Fórmula 1. Depois do Ayrton Senna, as mortes na Fórmula 1 foram raríssimas, porque precisou morrer um grande ídolo, um grande piloto, para que toda uma experiência em volta de um esporte fosse mudado. Se eu parasse hoje e perguntasse para você, você pagaria para ir no esporte vendo pessoas se matando e morrendo na sua frente? Provavelmente você falaria não. Mas era justamente o que a gente fazia na Fórmula 1, a gente pagava sabendo que a gente ia estar num grande prêmio e que a chance de alguém morrer era muito grande. Um carro daquele batendo em alta velocidade. Hoje os carros são extremamente mais seguros, o índice de morte na Fórmula 1 reduziu enormemente. Então a experiência do que a gente percebeu com um grande piloto, um grande símbolo que foi construído, mudou uma série de coisas. A gente tem iniciativas como o Instituto Ayrton Senna, a gente tem as iniciativas na Fórmula 1 que mudaram a questão de segurança. Então tudo isso fez parte de uma experiência. Foi traumático, foi horrível, imagino para a família dele o quanto isso não foi ruim, mas olha o quanto que esse cara deixou de legado essencial, que começou a harmonizar o universo em busca de preservação de vida e de educação para crianças, por exemplo. Então pensa nisso, analisa essa questão, começa a olhar as coisas por outra ótica, não como trauma, não como algo ruim. A gente está num período que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque tem muita gente que leva as coisas muito para um lado ou muito para o outro. Vamos procurar mais o equilíbrio, vamos procurar entender que coisas ruins vão acontecer, que a nossa essência vai atrair essas coisas, mas que a nossa capacidade humana de se adaptar e de transformar esse símbolo em algo que possa ser amoroso e causar uma harmonia maior no nosso universo é a maior magia que a gente pode fazer. Então fica a provocação, joga aí nos comentários, sei lá, poxa, eu não concordo, eu passei por uma situação muito ruim, não precisava passar por isso, eu não escolhi. Coloca, vamos conversar, vamos ver o que vocês colocam nos comentários. Muito dos vídeos que a gente tem gravado aqui de bate-papo filosófico com vocês tem saído de alguns comentários realmente aí do vídeo. Então vamos fazer um debate, acho que é bem legal a gente debater esse tipo de coisa. A filosofia é algo que está em falta hoje para que as pessoas saiam daquelas cristalizações fechadas de pensamento e que consigam abrir suas mentes para filosofias, para fatos,
E é isso, gente. Fica aí esse vídeo de coração para vocês. Espero que eu não seja mal interpretado. A minha intenção aqui foi passar tudo de coração para vocês, tentar passar uma outra ideia, passar uma ideia de que as coisas podem se tornar harmoniosas, podem fazer com que nós nos engrandecemos enquanto seres humanos ou nos engrandeçamos enquanto seres humanos. Essa é a minha ideia aqui no vídeo. Um beijo no coração. Até a próxima.